Vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema visto na última aula, no qual nós falávamos sobre advérbio e locução adverbial. Vamos dar uma relembrada, né? O que é o advérbio? O advérbio são as palavras que costumam acompanhar os verbos, dando-lhes características. Acompanhando os adjetivos e outros advérbios. Qual é a função de um advérbio? É dar características aos verbos, intensificar o sentido do adjetivo e de outros advérbios. O advérbio, ele é uma classe de palavras invariáveis, ou seja, ele não vai receber alteração em sua forma para indicar gênero ou número. A locução adverbial é quando duas ou mais palavras se juntam para exercer a função de um advérbio. Beleza? Lembraram aí? Então, os advérbios, eles vão indicar circunstância. Eles vão indicar uma circunstância daquela ação verbal, do verbo. E são muitas essas circunstâncias, né? E elas modificam o verbo, o adjetivo e os outros advérbios, né? Os advérbios, eles vão se classificar conforme, de acordo com essas circunstâncias. Então, vamos observar aí, ó. O bebê nasceu aqui. O bebê nasceu ontem. O bebê nasceu de manhã. O bebê nasceu rapidamente. O bebê já nasceu. O bebê não nasceu. Primeiramente, o bebê nasceu. Possivelmente, o bebê nasceu. Todas essas palavras que estão grifadas de laranja, elas se classificam como advérbio. Ela é um advérbio, né? Porque ela está elas estão ligadas ao verbo, né? Dando características ao verbo, não é isso? E estão representando uma circunstância, né? Do verbo. Como é que aquela ação verbal aconteceu? Qual é a circunstância daquela ação verbal ter acontecido? Então, observem. O bebê nasceu aqui. A circunstância aqui é um advérbio e está dizendo que o neném nasceu aqui. Então, todas essas palavras indicam uma circunstância. É um advérbio, elas se classificam como um advérbio, mas elas representam uma circunstância. A ação, de que modo aquela ação verbal aconteceu, ok? Então, detalhadamente, a questão da classificação dos advérbios. Eles vão se classificar conforme essa circunstância. Então, a classificação dos advérbios ela é feita conforme a circunstância que um determinado advérbio vai transmitir. E como são muitas essas possibilidades, a sua classificação é extensa, mas os tipos mais comuns são de lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade ou ordem. Então, os advérbios, eles vão sempre transmitir essa circunstância de lugar, de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, de ordem, né? Então, eles vão se classificar conforme essas circunstâncias. Então, vamos observar aí, ó, nesse quadrinho que eu fiz. Qual é o sentido, né? Qual é a circunstância? Se for de tempo, quais são os advérbios mais comuns que eu vou utilizar? Quais são aqueles advérbios que transmitem essa ideia de lugar? Então, é aqui, ali, atrás, longe, perto, embaixo. E quais são as locuções adverbiais que eu posso utilizar
para dar essa circunstância de lugar. À direita, à esquerda, ao lado, ao longe, de perto, por aqui, por onde, para onde e etc. Quando for no sentido, na circunstância de tempo, quais são os advérbios que eu vou usar para representar essa circunstância de tempo? Hoje, amanhã, nunca, cedo, tarde, antes, jamais, agora, sempre, etc. Por quê? Porque essas palavras trazem nela a ideia de tempo. Então, o advérbio que eu vou utilizar para representar a circunstância de tempo, os mais comuns são esses. A locução adverbial: à noite, à tarde, de súbito, de repente, hoje em dia, vez por outra, etc. São locuções adverbiais que demonstram a circunstância de tempo. Quando for circunstância, o sentido de modo: bem, mal, rapidamente, devagar, pior, calmamente. E quais são as locuções adverbiais que eu vou usar para representar a circunstância de modo? As claras, as cegas, à toa, à vontade, às pressas. Quando for o sentido, a circunstância de afirmação, quais são os advérbios que eu vou utilizar para representar a circunstância de afirmação? Sim, certamente, realmente, decididamente, certo, etc. E quais são as locuções adverbiais que eu posso usar para representar a afirmação, né? O sentido de afirmação? Com certeza, por certo, sem dúvidas, de fato, etc. Quando for o sentido, a circunstância de negação, quais são os advérbios que vão representar essa circunstância? Não, tampouco, nunca, jamais, etc. Quais são as locuções adverbiais que vão representar essas circunstâncias de negação? De forma alguma, de jeito nenhum, de modo algum. Quais serão quando eu tenho sentido de dúvida, a circunstância de dúvida, o meu verbo está representando dúvida. Qual é a circunstância da ação verbal? É de dúvida. Qual é o advérbio que eu vou usar? Possivelmente, provavelmente, talvez. Aí, nesse caso, eu não tenho uma locução adverbial. Quando o meu verbo tiver, a circunstância do meu verbo tiver me passando intensidade, então eu vou usar um advérbio que represente essa circunstância de intensidade: muito, pouco, bastante, tão, menos, quanto, quase, demais, meio e outros também. E a locução adverbial? Qual é a locução adverbial que eu uso para representar essa circunstância de intensidade? De muito, de pouco, em excesso, por completo, em demasia. E quando a minha ação verbal for no sentido, na circunstância de ordem, qual é o advérbio que eu vou utilizar para representar essa circunstância de ordem? Primeiramente, ultimamente, depois, né? E etc. Nesse caso, eu também não tenho uma locução adverbial. Então, o sentido é a circunstância do verbo, é a circunstância que aquela ação verbal aconteceu, que vai representar lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade e ordem. E para cada circunstância, eu tenho um advérbio e uma locução adverbial. Esses são os mais utilizados, são os mais comuns, ok? Então, vamos concluir. Os advérbios, eles são palavras invariáveis que se associam aos verbos indicando as circunstâncias da ação verbal. E quais são as circunstâncias dessa ação verbal? Lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade e ordem. E, em alguns casos, os advérbios se associam aos adjetivos.
especificando as qualidades por eles expressa, né? E a outros advérbios, intensificando o seu sentido, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos exercitar e qualquer dúvida é só me procurar, ok?